Segundo livro dos Reis, capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel e mata a Jorão e a Jezabel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma essa almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra e faze que ele se levante do meio dos seus irmãos e leve-o à câmara interior. E toma uma motolia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça. E diz: assim diz o Senhor: unge-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o mancebo, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E entrando ele, eis que os capitães dos exércitos estavam assentados ali. E disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça. E lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo o varão, tanto o encerrado como o desamparado em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Israel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: pai, tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora, fazendo-o saber, e disse: assim e assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor: unge-te rei sobre Israel. Então se apressaram, e tomou cada um seu vestido, e o pôs debaixo dele, no mais alto degrau. E tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir anunciar isso em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú, que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro, e envia-lhe ao encontro, e diga: a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro, e disse: assim diz o rei: a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz?
passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavalheiro, e chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço do campo de Nabote, o israelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe, Jezabel, e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu e disse a Acasias: traição há, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. E a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nebote, o israelita, pois lembra-te de que indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nebote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não tu pagaria neste pedaço de campo. Diz o Senhor agora, pois toma-o e lança-o nesse pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu para Megido, e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú, filho de Jisreel, o que ouvindo Jezebel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz, Jinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a do alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e ele a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira, e os pés, e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer:
Esta é Jezabel.